meus amigos, tudo bem? Meu nome é Adorla Lima, com mais uma dica do Dodô na LTC Limas Treinamento e Capacitação. E a nossa dica de hoje é compilação de função DAX, ou seja, nós vamos fazer aqui um compilado de algumas funções importantes que a gente julga necessário e eficiente para que você desenvolva suas habilidades dentro do Power BI. Então, a gente vai fazer esse compiladinho de algumas funções simples, funções básicas, para que você se desenvolva nesta ferramenta fantástica. Bom, antes de mais nada, antes de eu começar essa dica de hoje, eu peço que você que está assistindo o vídeo, que está gostando das informações que a gente coloca aqui, que está contribuindo para o seu aprendizado, que vá lá no nosso canal, Lima Treinamento, no YouTube, se inscreva lá aqui, ó, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho, dá aquele like maroto pra gente, que vai ajudar muito o nosso canal. Então, como eu sempre digo, sem mais delongas, vamos começar a nossa dica de hoje. Então, eu vou abrir mais uma paginazinha aqui, para que a gente tenha a área bem limpa, né? A gente comece a escrever tudo aquilo que a gente precisa. Então, a primeira função que a gente vai ver aqui, que é uma função bem legal, é a função related. Bom, o que a função related faz? Ela, a partir de um relacionamento entre duas ou mais colunas, ela consegue puxar dados de colunas diferentes, né? Ou seja, os dados que eu tenho na coluna vendas, ela vai, por exemplo, puxar da de calendário e vice-versa, ok? Então, essa função é bem legal para que a gente possa, por exemplo, criar uma coluna que tenha em outra tabela. E por que isso é importante? Porque quem tem experiência já com Excel, por exemplo, você faz um PROC-V. Aqui a gente não precisa fazer esse PROC-V, a gente simplesmente relaciona as tabelas, a gente já tem uma aula, né, gravada no nosso canal aí sobre relacionamento, e após a gente fazer esse relacionamento, a gente efetivamente pode fazer essas modificações, ou seja, essas inserções nas nossas tabelas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma nova coluna, nós vamos criar uma nova coluna aqui, né? Lembrando, a gente está fazendo aqui no DAX, e em breve a gente vai ter uma outra aula falando um pouco da linguagem M, tá? Então, primeira função, related. Então, eu vou chamar essa coluna aqui de call related, simplesmente para sabermos que eu estou falando efetivamente dessa função. Percebam o seguinte, quando eu escrevo related, já me aparece tudo que está relacionado a essa tabela. Ou seja, aqui, ó, eu estou na tabela vendas e aparece a tabela de calendário e a de vendedor, que tem um relacionamento, tá? Então, o que eu preciso de informação, por exemplo, que seria importante para mim aqui nessa tabela de vendas? Por exemplo, o nome do vendedor seria interessante? Seria interessante, porque eu não tenho essa informação nessa tabela vendas. Então, eu vou escolher o nome do vendedor e vou, por exemplo, fechar e dar o Enter para que ele escreva ali naquela nova coluna o nome do vendedor relacionado a cada venda efetivada. Beleza. Então, como a gente pode ver aqui, ó, cada linha, ela tem efetivamente o nome de um vendedor que realizou aquela venda. Isso tudo porque eu tenho esse relacionamento entre essas tabelas. Bom, o que mais que eu posso fazer, por exemplo? Eu vou renomear aqui, para ficar mais legal. Então, eu vou colocar aqui nome vendedor, né? Nome do vendedor. Para ficar mais interessante, para ficar mais... para indicar melhor, né, do que a gente está falando ali. Por exemplo, eu posso usar o related também, posso criar uma nova coluna, já que eu tenho o nome do vendedor. Ó, nova coluna. E vou criar uma coluna com a descrição do produto, por exemplo, que eu não tenho aqui na tabela vendas, eu só tenho o código do produto, né? Eu posso, por exemplo, então vou colocar aqui, mesma coisa, né? Mesmo exemplo, related, beleza? E vou chamar aqui a minha função, né? Então, na verdade, eu não vou nem botar o nome do produto, eu vou colocar a loja, né? A loja do vendedor. Vamos ver aqui, vendedor loja. Aqui, show de bola. Selecionei aqui loja e
vou dar um Enter, né? Então vai aparecer ali para a gente, efetivamente, a loja a que esse vendedor faz parte, né? Então tá lá, ó, M01, M09, entendeu? É o código da loja que esse vendedor faz parte. Então, essa é uma das funções. O que mais que eu posso fazer em DAX? Milhares de coisas. Por exemplo, eu quero colocar, eu quero que sempre fique ali referente à data de hoje. Ou seja, eu vou utilizar a função hoje, que em inglês é today. Então, essa função, né, ela me remete à data de hoje. Então, eu vou escrever aqui today. E para que mais que ela serve? Para fazer algumas funções. Por exemplo, eu quero correlacionar um período de vendas, como a gente viu lá em Dates Between. Eu posso usar essa função hoje também para correlacionar. Percebam que ele criou ali, ó, 6 do 8 do 6, né? Só que a gente pode mudar isso. A gente vai efetivamente colocar nesse formato aqui sem a hora, né? Então, assim, tem diversas coisas que a gente pode fazer com essa função. Fazer uma conta, né, de uma referência de data. Enfim, bom, o que mais que nós podemos fazer? Desculpa, foi 6 do 8. Eu falei 8 do 6, mas é 6 do 8, desculpa. A outra coisa que a gente pode fazer ainda com a função DAX, a gente pode usar uma função para criar uma medida. Qual seria essa medida? Por exemplo, eu posso criar uma medida para contar alguma coisa. Então, eu posso usar count. Contar o quê? Dados de uma determinada tabela. Então, por exemplo, a gente criou ali na nossa quantidade de vendedores. Aqui, ó, eu vou botar uma função quantidade de vendedores. O que eu quero fazer? Eu quero contar efetivamente a quantidade de vendedores que existem naquela minha lista ali. Então, eu posso usar, por exemplo, count. Ele vai me pedir qual a referência? Bom, a referência que ele vai pedir está aqui, ó, vendas. Ou ainda, tabela vendedor. Então, na tabela vendedor, eu tenho aqui, ó, o nome da pessoa, né? E ainda, o que mais que ele vai me pedir? Mais nada, porque eu estou pedindo ele efetivamente para contar na tabela vendedor o nome vendedor. Então, ele vai me dizer, por exemplo, quantos vendedores eu tenho, né? Ali dentro da minha tabela. Eu vou pegar essa medida que a gente acabou de criar aqui. E se vocês não viram essa aula ainda de como criar uma medida, dá uma chegadinha lá no nosso canal, tem uma aula lá de como criar medidas, como organizar as medidas, e você vai poder fazer, pausa o vídeo e depois volta aqui para continuar com essa aula aqui, desse pequeno compilado aqui de algumas funções DAX. Tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, quantidade vendedor, aqui, ó, e vou jogar ela aqui. Olha só, olha o que vai me aparecer. Opa, então me diz que tem 15 vendedores, por exemplo. Ah, eu quero, Adorlan, não quero que isso apareça em gráfico, eu quero que apareça num cartãozinho. Então eu mudo aqui para um cartão, né? Se vocês não viram ainda também a aula de como formatar, como fazer formatação dentro do Power BI, dá uma olhada lá no nosso canal também, que tem uma aula sobre isso. Pausa o vídeo aqui, volta lá correndo, que vocês vão ter essa aula. Também posso mudar o tipo de cartão, né? Enfim, são N possibilidades. Então, a gente viu aqui a função today, a gente viu a função related, a gente viu a função count. E por último, a gente vai dar uma olhadinha agora na função if, né, que é o C. Né? Vamos dar um exemplo simples, rápido, fácil, né, para que a gente possa colocar essa função aqui. Por exemplo, quando eu crio uma nova coluna, eu vou criar uma coluna, vou botar call if, que é a função efetivamente que a gente está colocando, né, como exemplo, e aí eu vou efetivamente criar a minha condição. Então, o if é uma condicional. Lembrando, related, ela tem muito a ver com referências, né, de, por exemplo, procv, fazer uma busca em uma outra tabela de um dado que é efetivamente relacionado à linha que a gente está pesquisando. A gente tem a função today, que trata efetivamente da data de hoje, e a gente tem a função if, que a gente está vendo agora, que é uma condicional, ok? Então, e vimos também a função count, que serve para contar. Então, a gente tem counting rows, district count, tem várias e várias e várias funções relacionadas ao count. Então, olha só, o que eu quero fazer aqui? Eu quero dizer o seguinte, eu quero falar que se o meu código ali, ó, meu código ali,
da loja for M, então eu tenho que primeiro, né? Vamos lá, primeiro. Primeiro eu estou colocando a minha função e depois eu tenho que colocar a lógica. Qual é a minha lógica? Sei lá, dentro da coluna de relacionamento que a gente fez, eu quero dizer o seguinte: se o meu valor for igual a M0009, ele vai me dizer, né, vírgula, né? Porque agora eu vou colocar a informação se ela é falsa ou não, ou verdadeira. Primeiro eu coloco verdadeiro e depois ela é falsa. Ou seja, se a minha coluna de relacionamento for igual a M009, ou seja, o valor da linha aqui, ó, for M009, o que vai acontecer? Ele vai me retornar a seguinte frase. Relacionado à loja. Beleza. E se não for esse código, aí ela vai me retornar o seguinte: relacionado ao parceiro. Beleza. Então, fecho parênteses, já criei minha condição e aqui a gente vai ver o que ele vai nos descrever, né, como resultado. Então, percebam o seguinte: ele criou a coluna lá, ó, então, ó, relacionado ao parceiro, relacionado à loja, relacionado à loja, ao parceiro, enfim. Sempre que aparece o código M009, ele me dá essa condição aqui que é verdadeira. Beleza, galera? Então, a dica de hoje era simples, era simplesmente fazer um compiladinho de algumas funções DAX que a gente julga que é importante para o nosso dia a dia. E espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha contribuído para você. Se você gostou, assinem o canal que está aqui embaixo, no botãozinho vermelho. Se inscrevam nele, dê aquele like maroto para ajudar o nosso canal, que vai ajudar pra caramba. Beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.